Olá pessoal, eu sou o Fábio Lins, sou engenheiro da computação e estou aqui na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós retornamos com um fabuloso escritor e grande amigo, Hilton James. Fabuloso é por tua conta. Não, para conseguir... Olha, Kendi, eu trouxe aqui para você o Kendi, para que vocês saibam, ele é editor, tem uma editora Laços, e ele é o editor do meu livro. E dos outros livros meus que vocês podem encontrar na Laços. Esse é o teu. Bom. Muito obrigado, Hilton. Você já autografou também, né? Já Muitíssimo tá com dedicatório. Obrigado. Tá isso, ótimo. eu que agradeço. Hilton, conta pra gente aí um pouquinho sobre você, toda a tua vida publicitária, né, resumida, e aí nós vamos falar dos teus livros e também principalmente desse daqui. Eu vou resumir bem, eu não vou me alargar porque eu já dei outras entrevistas até para você e o pessoal sabe o que eu fiz, andei fazendo e vai saber mais, porque em março, e antes de março, né, Kendi, vai sair um livro que são memórias minhas, que se chama Minha Vida com as Barbies, porque durante muitos anos, 6 anos, 5 anos, 6 anos, eu fui um dos principais articuladores da toda a publicidade das Barbies da América Latina. E eu tenho um livro que vai sair primeiro em digital, né? Vocês podem ler pelo computador, e físico ele vai sair só mais tarde, em março mais ou menos do ano que vem. Daí estarão, na época devida, vocês estarão todos convidados para o lançamento. Então, eu fui publicitário, hoje eu não trabalho mais com publicidade, só me dedico a escrever. Então eu tenho uma coluna semanal, um artigo semanal que eu publico no Facebook, com o meu nome, Hilton James Kutzka, né, e no meu blog, no www.kutzka.blogspot.com, www.kutzka.blogspot. Eu acho que o teu menino vai colocar aí nos letreiros. Vocês podem ver lá toda semana, tem um artigo novo. Aí é um artigo sobre política. E tem o meu programa no YouTube que chama 3 Neurônios, que também é sobre política. Muito bom, sem dúvida. E esse... Agora, se eu posso falar um pouco do livro? Por favor. Não é bem do livro que eu vou falar do personagem, porque esse é o 4º livro e que vocês vão encontrar a partir de... Não sei, tenho que conversar com o Kendi aqui, mas todos os livros anteriores, os 3 anteriores, vão estar na Laços para serem comprados para ler com o Kindle, né? Isso, o e-book. E-book. Vai ter lá, vou passar todos para a editora Laços e outros livros meus que tem também. Mas esse especificamente, que é o 4º do mesmo personagem, é o Rick Ahmed, que é o personagem, é um deus muito simpático, um deus encarnado, né, que mora no Sri Lanka, porque é um lugar, Colombo, a capital do Sri Lanka, é um lugar onde tem uma temperatura muito agradável, uma média de 28 graus o ano inteiro, ou seja, não tem inverno, não tem verão, o negócio sempre constante, e ele mora lá, porque está bastante afastado, etc., tem tranquilidade, junto com um secretário particular, que é o Yuling, que é um chinês que acompanha ele há muito tempo. E as aventuras são extraordinárias porque ele não é um deus como o deus católico, como o deus judaico-cristão, que é onipotente, onipresente e onisciente. Ele não tem nenhuma dessas qualidades, então não é um super-herói. Ele só está aqui há mais tempo, então a utilidade que ele tem e a esperteza que ele tem, o superpoder, vamos dizer assim, entre aspas, que ele tem, é velhice. Ele não envelhece, ele envelhece muito, muito lentamente, não é igual aos seres humanos normais, então ele tem uma cultura acumulada de centenas de anos e é isso e esses conhecimentos que ele tem que ajudam ele a resolver problemas que, como ele mesmo diz, que ele só interfere, porque
nós temos livre-arbítrio, né? Exato. Só interfere quando as coisas chegam a um ponto de Deus nos acuda, mais ou menos o que está acontecendo aqui em São Paulo. Né? Tá perfeito. Então, Rick Amati seria bem-vindo nesse momento aqui para dar um jeito. Sem dúvida. Ô, Hilton, a minha curiosidade, em que momento que você pensou assim, quando você fez o primeiro, você achou que ia ter essa continuação toda? Não. Rapidamente vou tentar dizer, o primeiro livro foi escrito em 1990, do Rick Amati. Em 1990, comecei a escrever em 90, foi publicado mais tarde. E comecei a escrever justamente quando estourou a guerra, a invasão do Kuwait. Ok, tá. Saddam Hussein, né? mas quando o Saddam Hussein invadiu, depois veio a tempestade no deserto. Tá. Que daí ele libertou, os Estados Unidos libertou o Kuwait. Sim. Bom, eu comecei a escrever aí e a ação, isso é interessante que vocês que estão aí do outro lado sabem, nos meus livros, a maioria, a grande maioria, 95% das coisas que estão aí dentro, não é que eu vivi, mas eu tive no local. Então as descrições, eu viajei muito, porque o cargo que eu tinha, eu fui diretor de criação de uma multinacional muito grande, e eu viajava muito. Então eu tive uma experiência de vida, assim, de viagens muito grande. Sim. Restaurantes, viagens, hotéis, etc. E como eu tinha um cargo mais elevado, eu ficava sempre no melhor. Então, nos meus livros, o que vocês veem lá não tem, assim, coisas que estão erradas. As coisas que estão faladas, os locais, os restaurantes, os hotéis, as vivências, etc. São todas, assim, baseadas na realidade. A história é fantasia, claro. Os diálogos são fantasia, etc. Mas eu procuro, e os personagens, muitos deles são reais. O primeiro livro, que é o Laila, Divórcio de Deus, que se Deus quiser logo vai estar contigo, se passa em vários locais do mundo. Se passa um pouco no Chile, um pouco nos Estados Unidos, um pouco na Austrália, um pouco... mas a maior parte da ação, a ação mais violenta é no Afeganistão e no Kuwait e na Mesopotâmia, que é onde estava o Saddam Hussein, que é Iraque. Então, a ação se passa aí. E é interessante para quem gosta de aventura, porque tem a cor local. E de histórias também, né? O segundo, que se me permite, é Vidas, Diversão Mortal. Também tem o Rick Amati. E eu vou dar um intervalinho só para explicar por que o Rick Amati. O Rick Amati, ele nasceu do seguinte: quando eu pensei em escrever, em criar um personagem, eu lembrei da minha avó, que ela dizia assim: para que rezar para santo, para algum santo, se você pode falar direto com Deus? Então não use intermediário, né? Okay. Aí eu lembrei dela e pensei assim: eu vou criar um herói, um personagem. Por que eu vou criar um heróizinho misto? Vamos logo de Deus, entendeu? Então, o Rick Amati é um cara que encarnou várias vezes, reencarnou várias vezes ao longo de milênios. Então ele está aqui com a gente desde que a Terra não tinha ninguém. A Terra, como ele explica em algum momento em algum dos livros, foi um acaso. Mas ele se apaixonou pelo ser humano, porque viu no ser humano qualidades que ele nunca tinha visto e que podia... Por exemplo, poesia, música, que são coisas assim que às vezes a gente dá como certeza, mas não é. Né? Não é certeza. Às vezes você ouve uma música que te encanta, é certeza? Não, não é. Pode ser que nunca mais tenha uma música assim, se não tiver um gênio. Sim, né? Verdade. Você ouve uma área em sol menor de Bach e você diz assim, ou em sol maior, não me lembro agora, mas você ouve aquilo e fica encantado. Mas se Bach não existisse, era um ser humano. Sem dúvida. Né? Isso não está. Então ele se apaixona pelo ser humano e uma das coisas, numa das encarnações dele, ele assiste o filme Casablanca. E no filme Casablanca tem um personagem que é o Rick. O Rick, isso. Né? Então ele diz assim: eu vou assumir o nome de Rick, porque ele se apaixona pelo Humphrey Bogart. Ele acha que é um tremendo artista, um tremendo filme, Casablanca, eu vou pegar Rick. E como eu sou daqui desse lado aqui, o sobrenome Hamadi me vai bem.
Então ele tomou o nome de Henrique Amado e isso fica, daquele momento em diante, ele é Henrique Amado. Perfeito. O secretário dele, Yu Ling, também é a reencarnação de um samurai que lutou, o samurai que, por um erro dele, morre o chefe. Okay. Então ele é um Ronin. E ele ficou culpado disso e ele, quando ele esteve num lugar entre os mundos, etc. tal, Deus trouxe ele para ficar com ele e o Ling é o secretário dele, é o cara que ouve ele, como Sherlock Holmes. Né? É como Sherlock Holmes e o Dr. Watson. E então, indo para o Vidas de Versão Mortal, eu conto a história também fantasiosa, entre aspas, mas do que realmente aconteceu com o acidente. Tem alguma fantasia no meio, mas tem muita verdade do acidente da Varig em Orly. Aquele avião que morreu, Agostinho dos Santos, Leila Diniz. Eu não me lembro. Não, acho que a Leila Diniz foi no outro. Esse no aeroporto de Orly? É o mesmo. É o mesmo. Eu não tenho certeza. É o mesmo, eu tenho certeza. Eu sei que estava lá o Filinto Miller nesse avião. O Filinto Miller, que era o executor de ordens do Getúlio Vargas, estava no avião. E muita gente criou uma teoria da conspiração que o avião foi derrubado porque o Filinto Miller estava lá e era arquivo vivo, etc. Bom, o Vidas de Versão Mortal é isso, se passa nos Estados Unidos, na França, em vários locais, e todos os locais assim, é uma viagem o livro. E depois desse vem esse interessante, esse já está na Laço, vocês podem comprar, Deus Joga Dados. Esse se passa basicamente na Coreia do Norte. É muito interessante, porque tem coisas lá que eu trabalhei durante 5 anos para levantar e tem informações que em poucos lugares você vai encontrar, porque a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. E eu consegui, um dia que eu tenha mais tempo, eu te conto como é que eu consegui as informações, etc. E o título você pegou do Einstein? Do Einstein, que o Einstein disse, teria dito, Deus não joga dados, que Deus sabe o que faz. E no livro, esse meu Deus aqui, que é um Deus muito simpático, que até na dedicatória eu pus para o Kendi que o Rick Amado gostaria muito de conhecê-lo, ele diz que ele não só joga dados, como se for preciso para salvar a humanidade, ele dá uma roubadinha. Então, ele é um cara legal. Tá certo. Mas você tem um fôlego literário grande, hein? Escreveu toda semana lá um artigo? Toda semana tem um artigo, tem o programa, 2 programas, 3 neurônios por semana, e estou escrevendo, já tem, esse é o 4º do Rick Amado, o 5º está pronto, se Deus quiser, no fim do ano que vem, vou lançar com o Kendi, que se chama Um Concerto de Brandemburgo para Deus Perder o Sono. Esse se passa basicamente em Roma. Na Itália, basicamente. Se passa um pouco no Sri Lanka e um pouco na Itália. E tem outros livros intermediários, como tem esse da minha vida com as Barbies, tem o Histórias Flutuantes, que é um pedaço da minha vida também, que também logo vai estar com o Kendi. O Histórias Flutuantes, ele está ao local onde se passa? O Histórias Flutuantes é aqui no Brasil, e é um pedaço da minha vida. São 8 dias que eu passei numa barcaça no São Francisco, em 1973, se não me engano agora. Antes da transposição, né? Antes, e na época, 73 era ditadura ainda, era governo militar. Isso, né? Governo militar. Então é isso. Então retrata um pouco do Brasil daquela época, das restrições, das vantagens e desvantagens, e do tipo de gente que habita as margens do Rio São Francisco. O livro é bem interessante. Para quem, até para brasileiros que não têm ideia daquele Brasil lá que é... Na época era terrível. Tem uma parte que eu conto de um momento em que a gente atracou em Bom Jesus da Lapa, que é alguma coisa digna do filme Ben-Hur, sabe? Tinha, na beira da embarcadora, assim, tinha leprosos pedindo, uma coisa horrorosa. Mas o livro é interessante, é divertido, apesar disso que eu acabei de falar, e é uma recordação boa que eu tenho dessa época.
como o das Barbies, que o das Barbies é tudo Certo. da minha vida. Eu vivi tudo aquilo tudo que está lá dentro é verdade. Ô, Wilton, o fôlego para ter feito aí mais de quase 233 neurônios? 237 hoje. 237. Eu vou gravar daqui a pouco. Isso não precisa. Isso aí, a gasolina para isso, o nosso governador, nosso prefeito, nosso presidente, nosso Congresso, nosso STF nos supre de graça. Né? A gente tem assunto toda semana, porque tem uma surpresa toda semana. E as pessoas dizem assim, que bom, parece que caiu a ficha, o STF lá não aprovou a rasgar a Constituição, no caso lá do Alcolumbre e do Maia. Não fizeram mais nada do que obrigação, pô. Não tem que agradecer nada, amigo. Eles têm que fazer isso. Então eu daqui a pouco vou fazer um programa, eles já me deram a pauta, já está pronto, está na cabeça, é só chegar lá e descer a lenha. Tá bom. Então nós temos os instantes finais aí. Você quer deixar uma mensagem e também algum contato? Olha, eu quero desejar um Feliz Natal para todos, quem está perto. Eu quero que vocês não deem bola para as coisas que estão dizendo, que vocês festejem com os familiares, sejam felizes e larguem o pânico, porque não é para tanto. Então, que o ano de 2021 seja um ano melhor que o de 2020, que foi uma desgraceira, e que vocês leiam meus livros, né? Eles estão aí, a gente escreve para que alguém leia. Eu sempre digo que quando você escreve, sabe aqueles... Você coleciona quadrinho, você vai ter a ideia, né? Sabe o carinha, o náufrago na ilha? Sim. Pega uma garrafa, põe um recadinho, põe dentro e joga. Aí ele vai ficar esperando que alguém responda, né? Exatamente. Quando você escreve, quando você é um escritor, você espera que você joga isso aqui na água. E espera que alguém do lado de lá diga, olha, gostei de tal coisa, ou odeio o que você escreveu, você é um louco. Tal, qualquer coisa, mas que você perceba que tem vida do lado de lá. Perfeito. Então, sabe, disponho, eu acho que o Kendi vai colocar, eu deixei os dados Sim. aí do meu Facebook, do Instagram, do meu blog, eu tenho um blog também que é nem vou dizer, é www.kutzka.blogspot, o meu sobrenome é terrível, tem que estar escrito, senão vocês não sabem, Kutzka.blogspot, e compre os livros. Compre os livros da editora do Kendi, na Laços, que é uma tremenda editora, está cheia de livro bom. Perfeito. Tom, se você me permitir, eu gostaria de finalizar o programa dedicando esse encontro nosso ao nosso amigo Álvaro de Moya. Mas perfeito! Aliás, eu já escrevi, você me pediu que eu escrevesse algo, eu já escrevi, está pronto, eu só estou esperando... Eu queria pensei que no lançamento desse livro o Sérgio viria. E eu queria checar alguns dados com ele só para não falar bobagem. Então, eu quero deixar um abraço para o Sérgio. Minha dívida de gratidão enorme com o Álvaro, porque o Álvaro foi meu padrinho de literatura. O Álvaro me conhecia da publicidade. Ele sabia que eu escrevia. Um dia ele esteve na minha casa, a gente conversou e eu mostrei o primeiro livro, Laila, isso foi em 90 e alguma coisa, mostrei o livro Laila e ele apresentou esse livro para uma editora e disse, esse cara aqui tem que ser publicado, etc. Daí eles me chamaram lá e publicaram o primeiro livro, foi na Geração Editorial. Então eu devo a ele ter entrado na área da literatura. Eu já escrevi. Ele que nos apresentou também. Ele que nos apresentou, exatamente. Grande colecionador de quadrinhos, uma pessoa queridíssima, eu tenho os livros dele todos com dedicatória, sempre comprei, que eu também coleciono quadrinhos. E é isso. Então, Álvaro, onde quer que você esteja, com certeza o Rick Amadi está cuidando de você, tá bom? Perfeito. Amigo, bom te rever, tá? Foi ótimo, muito obrigado, um abraço. Você, igualmente. Internautas, com os agradecimentos então a esse fabuloso escritor, Wilton James Kutzka, nós finalizamos mais um Você é Top.